Eu aponto para cá? Passou? Então volta e você aperta então, porque eu não estou resolvendo aqui. Ângela, tu quer ir passando? Madá, a Ângela passa, Madá. Madalena, a Ângela passa. A Ângela passa. Irmãos, os milagres acontecem somente se tivermos fé em quem? Em Jesus. E nós vamos aprender a caminhar pela fé. Hoje de manhã eu falei sobre como Deus curou o câncer da minha vida. Eu pequei contra Deus. O pessoal do segundo culto não ouviu o restinho. O pessoal do primeiro culto ouviu. Então eu preciso acertar esses detalhes para que a gente siga junto daqui por diante. Depois que eu fui procurar a Sharon e ela disse que ia falar com Deus a meu respeito, e ela então me passou uma listinha de coisas, e a listinha já está aqui, vocês vão ganhar a listinha na hora certa. Já está aqui prontinha, só seguir o projeto. Eu peguei aquela lista e fui para casa, dirigindo o meu carro. E quando, irmãos, aqueles que falaram no seu coração, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser purificada, eu quero ser transformada, o Espírito Santo já ouviu. Então você já está seguro para ser transformado e restaurado. Porque quando eu disse para Sharon, eu quero ouvir a voz de Deus, pois Deus era só o que Ele queria. E o que foi que aconteceu? Ele me mostrou o que era que estava impedindo de eu ouvir a voz de Deus. E saindo, dirigindo para casa para falar com a minha família, que a minha vida ia ser diferente se eles me apoiariam, Deus mostrou num telão bem grande como esse que vocês estão vendo aqui, Ele me mostrou 3 pecados. E esses pecados têm a ver com o pecado que o povo anda pecando por aí, porque eu não sou especial. Todo mundo peca de alguma maneira. E eu quero me expor nesse momento para que você saiba a gravidade diante de Deus, o que é isso. Eu trabalhei nos Estados Unidos com um médico da Califórnia, Dr. Lindsay Duncan. Ele trabalhava já há 20 anos, ele tinha uma clínica, e a clínica dele tinha 2 anos de lista de espera. Se você quisesse ser tratado lá com ele, você tinha que esperar 2 anos, porque ele curava atores e atrizes de Hollywood. Era gente famosa, então quando um aidético, quando uma pessoa com câncer era curada, o mundo inteiro sabia. E por isso essa pessoa era tão famosa. E num sábado à tarde como esse aqui, quando a minha mãe me ligou, filho, teu irmão está morrendo, aquele de 43 anos que eu falei para vocês, que morreu com câncer tomado. Nós fizemos tudo para o seu irmão e não tem mais o que fazer. Você está aí na América, veja alguma coisa, não deixa o teu irmão morrer. E eu vim angustiada, pedir oração, falar com Deus. Eu me sentei assim, no primeiro banco da igreja. E quando eu cheguei num JA, a nossa igreja na Flórida, eram 500 membros. Eu não sei quantos membros tem essa igreja. Quantos? Uns 700 membros. A nossa lá eram 500 membros. E a igreja estava lotada, igual está hoje. Glória a Deus por isso. E aquele homem lindo, aí já começam as diferenças, né? Aquele homem lindo, alto, 1,80 m, 42 anos, eu já tenho um pouquinho mais. E ele estava lá falando dos 8 remédios naturais. E eu fiquei ouvindo, ele falava e falava e falava, igualzinho está no espírito de profecia. A única coisa que ele trocou, o 8º remédio, em vez de falar confiança no poder de Deus, ele disse pensamentos positivos. Foi a única mudança. E ele falava que curava todas as doenças, isso e aquilo. E eu disse, meu Deus, uma pedra.
uma pedra aqui na igreja, falando para o povo de Deus como é que a gente cura de doenças com os remédios de Deus. E no nome dele, no papelzinho, estava escrito Gênesis Today, Gênesis hoje, o recomeço hoje. E eu fiquei muito interessada, porque ele citou várias curas de câncer e tudo. E ele disse assim: vamos respeitar a casa do Senhor, não vamos falar de negócios. Mas todos que estiverem doentes, que quiserem uma consulta gratuita, e ele cobrava $500 por cada consulta, podem ir no hotel tal, e todos vão ser consultados. Irmãos, sabe quantos doentes tinha na igreja? Dos 500? 400. 400 vieram e eu fui a primeira a chegar. Eu nem sabia que eu tinha câncer, mas eu vim porque o meu irmão estava morrendo. E aí eu cheguei: doutor, eu sou a primeira, o que é que tem que fazer? Meu irmão está morrendo. Ele disse: anota o seu nome aí e senta e espera. Vocês trouxeram papel para aprender? Para anotar? Vocês aí trouxeram? Parabéns para quem trouxe, porque a gente está aqui, irmãos. Agora, quem sabe você está bem, mas depois você encontrar alguém com tumor, que não sabe se é câncer ou não. Gente que está saindo sangue aqui, tem que fazer cirurgia com risco de vida. Uma ferida enorme, uma pessoa diabética há anos. E aqui Deus vai dar a restauração rapidinho para vocês. Pois se preparem, tá? Os celulares começaram a trabalhar essa tarde, foi rolando eu te amo, eu te amo, eu te amo pelos celulares. Eu quero saber quem já começou a treinar. Alguém já começou a treinar, a beijar e abraçar? Já? Levanta a mão. Já começaram a treinar? Ó glória, Senhor. Que coisa boa. E então, irmãos, quando aquelas 400 pessoas foram atendidas lá na Flórida, era 10 horas da noite, estava acabando, eu ajudava um, ajudava outro, e o Dr. Duncan disse: eu quero escolher você para cuidar do estado da Flórida para mim, você aceita? Pela minha empresa? Você cuida de toda essa turma e quem mais vier por aqui, eu aceito? Claro que eu aceito, ainda mais que os ensinamentos eram os ensinamentos de Deus. E ali eu comecei a trabalhar com esse homem. A gente tinha um esquema de telefonia, de treinamento por telefone. Os 10.000 eram treinados em todos os Estados Unidos. Entrava uma pessoa falando: eu tenho essa doença. Irmãos, olha só um caso, hidrocefalia. Sabe como foi curada essa pessoa? Foi purificado o sangue com essa proposta que a gente vai ensinar. O sangue ficou puro. E ele só dizia: depois do 3º dia, você fica 3 minutos de cabeça para baixo na sua cama. Aí o sangue que está no seu corpo vai baixar na sua cabeça, você fica ali 3 minutos, depois sobe. E faça isso 3 vezes por dia. E aquele sangue saudável da mudança da alimentação baixava, porque como é que a gente fica? Deitado ou em pé? Quem anda por aí de cabeça para baixo? Ninguém. Então, pouca irrigação. Então, quando voltava, era curado. E aquela pessoa, rapidamente, sem cirurgia nenhuma, a hidrocefalia foi-se. Cada caso lindo, incrível, tão simples. E aí, um dia, esse homem chamou, dos 10.000, chamou 200 para um treinamento na Califórnia. Os melhores vendedores dele. E lá na reunião, alguém disse assim: doutor, esses seus produtos são milagrosos, eles curam tudo, toda doença. Ele disse: não, meus produtos não curam nada. Deus é que fez a máquina do ser humano uma máquina perfeita. E quando você tira as coisinhas que atrapalham essa máquina de girar, o corpo se autocura. E isso é dom de Deus, ele disse. E eu fiquei impressionadíssima. Eu disse: nossa, achei uma companhia, uma empresa, alguém que glorifica o nome de Deus. Porque eu achei esse homem dentro da igreja. E aí, irmãos, naquele mesmo final de semana, ele chamou 4 pessoas dos 200. Ele mostrou a casa dele, uma mansão na Califórnia, linda casa. E depois nos levou para comer. E eu estava junto.
E o primeiro pecado que apareceu ali, 1 ano depois dessa data, foi essa cena. Nós estávamos todos ali comendo, ele, a esposa, as 3 pessoas que me apresentaram para a empresa e eu, ali comendo bem gostoso. Ele disse assim: Alba, eu admiro muito você. Você é uma pessoa iluminada por Deus. Eu tenho uma dedicatória dele que diz: para a Alba, uma pessoa iluminada por Deus. Você tem sido uma bênção por onde você vai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse Jesus que você serve, para mim, ele não é Deus. E falou outras coisas absurdas, irmãos. E quando ele falou aquilo, eu não esperava. E aí parece que tiraram o chão dos meus pés. E eu fiquei sem ação. E uma voz me dizia assim: você não vai me defender? E a outra voz dizia assim: mas você está fazendo tudo direitinho? Você sabe que Ele é Deus. Você está seguindo tudo que Ele fala e você faz com oração, você faz tudo como Deus quer. Não tem problema. E eu pensei na minha posição, no meu status, no dinheiro que eu ganhava, pois só naquela venda, naquela primeira venda, dos 400 pessoas que foram, nós vendemos $10.000. E como eu fui a cabeça daquela linha chama isso, rede de marketing, né? Multilevel. Eu tenho um pavor disso hoje, irmão, multilevel. E aí, como eu era a cabeça, eu recebia a comissão dos 10.000 e a minha conta do banco era gorda. E eu fiquei pensando naquilo, eu disse: ai, e agora? E em vez de eu tomar uma atitude, eu me calei, eu não falei nada. E quando eu me calei, no mesmo instante eu senti uma dor no meu coração, um vazio terrível. E eu falei: ai, eu acho que eu fiz a maior burrice da minha vida. E aí já não prestou mais nada. Eu fiquei triste, não deu certo mais as coisas. Parece que quando eu olhava para ele, ele olhava para mim, já sabia o que eu estava pensando, eu sabia o que ele falava, e ali no meio daquelas coisas, queria ensinar umas coisas, eu disse: não, eu não participo disso. Aí já não prestou mais, irmãos. E aquela tristeza, liguei para o meu marido e disse: amor, eu acho que aconteceu uma coisa horrível, que eu estou muito triste dentro de mim. E aquilo foi ficando mais grave, e quando eu fui, eu levei um livro para ele, A Ciência do Bom Viver, que o meu pastor, o pastor Jimmy Cardoso, da igreja da Flórida, disse: Alba, leva para ele. E quando eu cheguei, eu disse assim: doutor, olha aqui esse livro que o meu pastor mandou para você, A Ciência do Bom Viver. Claro que estava em inglês, né? Aí eu dei para ele, eu disse assim: eu só estou trabalhando na sua empresa porque tudo que o senhor me ensinou já está escrito aqui há mais de 100 anos. Ele olhou e disse assim: Ellen White, alguém já me deu um livro, eu acho que chama O Grande Conflito, ele disse. Eu disse: pois é, leia esse livro, é por isso que eu estou na sua empresa, por causa dele, que já ensina tudo o que você falou. E quando eu saí de lá, irmãos, 20 dias depois, acabou a reunião para mim e já acabou sem graça. 20 dias depois, ele me mandou um e-mail: preciso falar com você urgente. E quando eu entrei, ele disse: Alba, eu li o livro. Orando e chorando sem parar, eu li o livro em 8 horas. Porque eu descobri que os meus 20 anos de estudo já estão escritos aqui. E hoje à noite, era uma quarta-feira, e hoje à noite eu vou entrar na teleconferência para os 10.000 da empresa. E eu quero que você entre, porque eu vou falar da sua igreja, da pessoa que escreveu, inspirada por Deus. E eu vou falar do Deus que você serve. E eu quero que todo mundo conheça que na sua igreja Deus se preocupou em ensinar o caminho da verdade. Irmãos, e aquele homem entrou. 8 horas da noite, eu, em vez de ir no culto, eu fui lá fora. Aí ele: Alba, você está aí? Eu disse: estou aqui, doutor. Olha, pessoal, quero falar para todos que comprem o livro, que leiam o livro e que se aprofundem, porque aqui está a verdade. Que testemunho, irmãos. E a partir daquele dia, aquele médico,
ele subia na igreja onde ele era convidado e ele levava o livro, ele dizia assim: quantos estão doentes aqui? Levante a mão. Pode levantar a mão quem está doente, desde dor de cabeça, não é uma mãozinha sem vergonha, é uma mão bem alta. Pode levantar, dor de cabeça, prisão de ventre, ansiedade, nervosismo, insônia, câncer, diabetes, pressão alta, problemas na tireoide, artrite, artrose, reumatismo, sinusite. Pronto, pode abaixar. Aí ele disse assim: por que vocês estão doentes? Vocês não leram esse livro aqui, não? Quantos já leram esse livro? Levanta a mão. Pode abaixar. Quantos já leram o livro Conselhos sobre Regime Alimentar? Levanta a mão. Pode abaixar. Obrigada. Ele dizia assim: vocês não leram o livro, não? Pois aqui está explicando tudo. Porque Deus se preocupou com vocês de ensinar o caminho e a vereda da restauração. E o povo ia que nem um rebanho, todo de cabeça baixa, doente, para falar com esse médico. E irmãos, em nenhum momento aquele homem chegou para mim e disse: Alba, agora eu conheci a verdade, Jesus é realmente Deus. Mas ele continuava vindo e falando, e aquilo amassava e magoava o meu coração. Eu disse: Senhor, esse homem está me usando para ganhar dinheiro dentro da tua casa, e eu não estou aguentando. Eu fiquei tão nervosa, irmãos, tão nervosa, que eu comecei a tossir sangue. Eu já tossia sangue por uma semana. Tão nervosa e tão agoniada que eu fiquei. E ele disse: por que você está assim? A culpa é deles, porque eles têm o conhecimento e eles não seguem. A culpa não é sua. E você? Vá dormir cedo, vá fazer exercício, vá fazer isso, vá cumprir tudo que está escrito aqui. E eu clamei ao Senhor: Senhor, me livra desse homem, eu não aguento mais trabalhar com ele, ele está pecando e eu não tenho como me livrar dele. Às vezes a gente se mete em enrascadas em nossas vidas. E eu pedi, e até que apareceu um cozinheiro, chefe Júlio Barilas. Ele era chefe de cozinha de americanos, presidentes americanos nos Estados Unidos. Ele era desse tamanho, bem diferente do outro, desse tamanho, dessa altura, quase morreu de diabetes, quase morreu de ataque cardíaco, quase, um monte de doença. E quando ele estava quase para explotar, como ele dizia, para explodir, ele disse: não, está na hora de parar. Vou deixar de ser cozinheiro famoso para começar a ensinar de saúde. E ele emagreceu quase a metade do peso dele. E ele segue ainda. E ele veio na nossa igreja e ensinou a cura e a saúde pelos alimentos. Eu disse: ai, Senhor, é isso que eu quero. Muito obrigado. Comprei a coleção toda. Hoje, graças a Deus, vocês já têm essa coleção do Dr. Jorge Pamplona. Está condensado num livro só, mas lá na América são 4 tomos, muito lindos desse livro. Aí eu estudei e disse: agora sim, agora eu vou acabar relacionamento com esse médico. E quando acabei, eu ainda devia $3.000. Como é ilusório, irmão, ter relacionamento com as coisas do mundo, que parece, mas não é tão ilusório. Esse negócio de multilevel é o maior engano satânico que existe. Pirâmide, multilevel, pirâmide, a mesma coisa. Então, me livrei desse médico. E 6 meses depois eu descobri do câncer. E foi ali, o primeiro pecado foi ali. A cena onde eu estava no restaurante com ele comendo e o que se passou. E quando eu estava dirigindo, que Deus mostrou aquilo, a voz de Deus disse assim: aqui nessa cena, ó, você me traiu. Eu esperava que você, que estava comendo, que eu estava ali comendo, eu estava vendo, que você se levantasse e terminasse todo o relacionamento com ele. E ele disse: vocês falam de Judas, que me traiu com 30 moedas e os $10.000 que passavam na sua conta. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar. E eu chorei, porque ninguém se esconde do que Deus tem registrado.
E se aqui uma máquina como essa grava tudo e você se emociona e vê em casa um filme 3D, imagine um filme 30D, você pecando, você traindo a Deus em pecados horríveis. No dia do juízo não vai ter como se esconder do pecado que nós cometemos contra Deus. E aí eu chorava, eu dizia: Senhor, mas eu já me arrependi, eu já nem trabalho mais com esse homem, eu não faço mais isso, por favor, Senhor. Ele disse: então confessa o teu pecado. E eu comecei a confessar tudo de novo. E eu chorava porque eu pensei que eu ia ser afuminada, irmãos. Pensei que ia cair um raio do céu e ia me destruir. Deus mostrando os meus pecados. E eu chorava de soluçar. E eu senti um abraço de Deus, como dizendo: está perdoada. E quando eu senti um alívio, Ele mostrou outro. E o outro não era tão terrível, porque depois daquele eu continuei seguindo. Antes de encontrar o chefe Júlio, eu achei um outro. Uma empresa, estava passeando, procurando trabalho, né? Porque eu tinha caí fora da empresa. E eu fui numa companhia, e lá você põe a mão na frente da máquina e ela lê a sua corrente sanguínea. Em questão de segundos, ela mostra os seus antioxidantes. E se dá bom, você está em saúde. Se dá baixo, você precisa de nutrientes. E aí eu pus aquilo, achei interessante, uma boa maneira de ganhar dinheiro. E eu fazia palestra, chamava 1000 pessoas para vir para a reunião. 100 pessoas vinham e só 10 compravam. E eu estava desesperada, e um dia eu falei: mas que coisa é essa? Deixa eu ver aqui de quem é essa empresa. E quando eu procurei o rótulo, que eu olhei assim, era da cidade dos Mormons. Tudo era Mormon ali. Eu disse: ai, é dos Mormons. E foi a cena que apareceu ali. Bem na hora que eu peguei e virei e falei: é dos Mormons. Ah, mas faz bem para as pessoas, não tem problema. E a voz de Deus disse assim: sabe por que você foi infeliz no seu trabalho? Sabe por que você se cansou, trabalhou e você não vendia nada? Porque não basta o produto ser bom. Não basta o produto ser bom. Tem muitas pessoas que, quando estão doentes, correm para um profissional que abre a íris do seu olho e vê por ali a sua doença. Iridologia. Descobre a doença? Descobre. Mas é abençoado por Deus? Não. Por quê? Eles olham na íris do olho dividido nos 12 meses do zodíaco. Alguém fica lendo jornal para saber o seu signo, como é que é, antes de vir para a igreja e sair do trabalho? Não, porque isso não é de Deus. Então não se misture, irmãos. E aí tem pessoas que estão com dores terríveis e eles procuram o quê? Acupuntura. Acupuntura aqui, auriculoterapia e tantas pias por aí. E Deus abençoa, cura, tira dor, tira. Mas ali embaixo, qual é a ligação? Bem com mal, mal com bem, que negócio é esse? Isso não é abençoado por Deus. Então a voz disse: foi por isso que você foi infeliz. Não basta o produto ser bom. E aí eu comecei a chorar de novo. E eu chorava. E aí senti de novo, a voz falou: confessa o teu pecado. Confessei e senti o abraço. E aí, quando eu estava recuperando, apareceu o terceiro pecado. E esse pecado, como é íntimo meu, eu fiquei quietinha. Quando eu pregava assim, quando eu voltei para cá, eu só contava os 2. O terceiro eu dizia: esse é meu e ninguém precisa saber. Mas há 3 anos e meio depois que eu voltei, a minha mãe, em Belém do Pará, disse assim: filha, aconteceu uma reunião com todos os jovens das igrejas aqui no Coqueirão. E, filho, o pastor chorou porque a maioria deles estavam tendo relações sexuais antes do casamento. E, inclusive, o filho dele. E todo mundo lá grudado, não querendo desgrudar do pecado. Eu disse: mamãe, é assim que está a coisa? E quando eu fui em São Paulo, numa igreja do tamanho da de vocês,
Eu cheguei ali, irmãos, e o Espírito me mexia no meu coração de uma tal forma, dizia, vai para ali. E eu ia para ali e eu escutava duas pessoas, tipo anciãos, conversando. Pois é, você está vendo que pouca vergonha? Pois ele é o líder da igreja junto com a secretária e todo mundo está vendo. O que é que nós vamos fazer? Aí o Espírito dizia, agora vai para ali. Eu ia para ali. Aí um outro reclamava, pois é, e na minha cara, irmã, na minha cara, os dois da igreja fazendo isso. E eu fiquei agoniada. E o Espírito dizia, clama por misericórdia por essa igreja. Aí eu sabia que eu não podia mais ficar calada no meu pecado. Porque o que Deus me mostrou é o que está acontecendo no meio da nossa igreja. Nós que temos o conselho de Deus, de como deve ser a vida antes do casamento. Aí eu disse, então, Senhor, eu não vou mais me calar. E já faz algum tempo que eu falo o terceiro pecado. Nós somos 5 meninas lá em casa. As minhas 4 irmãs comeram o bolo antes da festa. Entendeu? Uma grávida, outra isso, outra aquilo, uma confusão. E a minha mãe ficou muito triste com isso. E eu disse, mãe, por amor a você, eu vou casar virgem. E pela graça de Deus, eu casei virgem, irmão. Bem purinha. Tudo ali completo, estava lá o negócio. E aí o que aconteceu? Mas mesmo assim, lá no pecado, sabe o que apareceu? Uma mão que passava aonde não devia. Não mostrou meu rosto, nem o rosto do rapaz. Mas eu sabia onde era. Aquilo veio me arrepiando todinha, onde era, como era, tudo. Por isso que eu digo, irmãos, não vai poder se esconder e dizer, não, Senhor, esse pecadão aí não é meu, não, está vendo? A cara não está aparecendo, não sou eu. Não vai ter como esconder, irmãos. Está tudo registrado nos livros do céu. E a voz, quando passou a mão, a voz de Deus disse assim, eu sou um Deus puro e santo. E de você eu exijo pureza. Eu não sei o que acontece à noite, quando a sua esposa vai dormir, ou quando você tem uma folguinha, ou quando a sua namorada, ou quando seu pai, sua mãe, alguém que te vigia, vamos dizer, ou a que você pertence, quando elas vão dormir, o que é que você vai lá no computador e começa a acessar? Esse é o pecado, irmãos. O pecado escondidinho. Tem uns que acaba aqui a reunião e à noite dá uma escapulidinha, ó, e vai não sei por onde, apronta e volta todo com o rabinho entre as pernas. Deus vê tudo. Irmãos, se Jesus disse, vocês pensam que adulterar é só fazer sexo com uma mulher? Por que, irmãos, que eu sou durona? E porque Deus trabalhou comigo nessa parte, descolando as saias grudadas do meu corpo. Saias curtas em cima do joelho, especialmente aqui sentada, onde a graça de Deus está. Sobe aqui, rebolando bem bonito, e senta aqui, com os seios mostrando, com as pernas grudadas. Jesus diz assim, basta o quê? Um olhar. Se você olhar com impureza para as coxas da sua irmã roliça, as coxas roliças da sua irmã, não a irmã roliça, que a roliça já não chama muita atenção, mas as coxas roliças da irmã, você já? E quem mais pecou? Foi só os seus olhos? A irmã também pecou. Por isso eu peço em nome de Jesus, para todas as irmãs que não querem ter no seu livro da vida um monte de pecado, porque veio aqui, porque andou por aqui, com roupa justa e colada, aparecendo as formas do seu corpo, porque você peca e você faz o seu irmão pecar. E aí, falei, meu Deus, que Deus mais duro. Mas só que na hora que ele me mostrou, eu não reclamei nada, eu pensei que eu ia morrer, eu só chorava, eu chorava, eu disse, pronto, cada pecado, porque vocês pensam que eu pequei só ali. Irmãos, faça uma recapitulação da sua vida. Quantas coisas, quantas maneiras você já pecou? E que o Espírito Santo trabalhe nesse momento no seu coração, te fazendo lembrar de quantas vezes você traiu Jesus, porque você queria posição,
Muitas moças, para conseguir trabalho ou alguma coisa, elas deixam. Eu sei que ele está me flertando, eu sei que esse presente é com segundas intenções. Mas não aconteceu nada. Que maneira você tem ganho a sua posição? Traindo a Jesus? Com que é que você anda trabalhando ali que parece que é bom, mas no fundo vai contra o que Deus pede? E na parte sexual? Nós precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. E eu estava chorando, e ele disse: não chore, porque você não vai morrer. Você vai ser a minha testemunha. E eu respirei aliviada, irmãos, e comecei a cantar no mesmo momento e louvar o nome do Senhor. Fui para casa, reuni a minha família, disse: vocês vão me apoiar, vocês vão me ajudar, porque aqui em casa a mamãe não vai mais servir nada, não vai cozinhar mais nada que vá destruir o meu corpo, porque eu preciso ser restaurado para glorificar o nome de Deus. Eu preciso ser uma testemunha viva do que Deus pede. A minha família disse: nós apoiamos, mãe, a gente não quer perder você. E a minha filhinha de 5 anos disse: então agora a gente só vai comer a carninha de Jesus? Que era aquele bife vegetal? Só a carninha de Jesus, agora não mais a outra? Não, mas vocês são livres, quando quiserem comer fora de casa, vocês comem. A mamãe não vai. Tá bom. Aí as meninas foram com o pai delas em Nova York, que a gente já tinha separado. Meu esposo ficou me apoiando, disse: amor, se é isso que você quer, eu te apoio. Porque, irmãos, lutar contra um médico e diz: é químio, é rádio e é mastectomia. E você, e agora, porque o médico tem razão? E ele disse: vai, meu amor, porque eu te apoio. É muito bom ter alguém da sua família que te apoie quando o chamado é do Senhor. E aí, o que é que eu fiz? Passou aquele dia, comprei as coisinhas e comecei. E hoje eu vou terminar com a primeira coisa que Deus me disse na madrugada. Eu fui lá para Sharon, a gente passou um dia lindo, tomando chás, tomando suco, comendo frutas. Ela passou argila no meu corpo, ela fez sauna para mim, ela limpou meus intestinos, saiu tanta podridão de mim. Ela colocava filmes sobre o animal, o que tem sofrido, que doenças tem, o espírito só trabalhando. Acabei, fui para casa cedo. Ela disse: olha, não esquece, dorme cedo, porque Deus vai te chamar na madrugada. E quando foi, irmãos, eu consegui desligar o filme e a televisão, e eu dormi cedo. E na madrugada do primeiro dia, Deus disse assim: estude tudo no natural e viva, porque você vai ensinar. Foi só o que Deus falou. E eu agradeci, orei bastante, li a Bíblia, e hoje eu vou parar aqui por isso. Por isso que eu vou mostrar para vocês no natural. E eu, irmãos, nascida na igreja, aos 40 anos de idade, nunca tinha lido um livro do Espírito de Profecia sobre saúde. Não sabia nem que rumo era. Só não tomava café e nem carne de porco, mas o resto que viesse estava bom. Por que a gente é cego? Por que a gente não consegue entender isso que está escrito para a nossa restauração e a gente peca assim? Então, hoje à tarde, nós vamos ver os remédios de Deus, aqueles que fazem realmente acontecer a cura no nosso corpo. E eu não vou falar nada de mim, é tudo extraído do Espírito de Profecia, para que vocês não fiquem falando: ela foi lá e falou um bocado de coisa dela. Não é meu. E eu vou usar poucos versos, porque você é responsável pela sua estudo. A sua busca é você e Deus, não é uma pessoa e você, é você e Deus, porque você também vai ser a tua experiência. Então pode passar, Ângela. Está funcionando, cadê? Tá.